Então a mente, ela entende que ela precisa sobreviver, fazer com que você sobreviva. Então o que falta aí? É o autoconhecimento. A hora que eu trabalhei a mãe ou a hora que eu trabalhei o pai, a criança melhorou. Sempre o culpado é o outro. O juiz é que é ruim. Se coloque no lugar do outro. O que você teria feito? Olá, estamos aqui para mais um programa Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. E sempre com os nossos patrocinadores, que sem eles nada poderia ser possível. Atende portaria por todo o país, Repinte restauração dos prédios que ficam lindos com a restauração deles e lembrando sempre que eles têm tanto capricho com a gente que, olha, aqui estamos numa lixa maravilhosa, meninas, é verdade. Ela é tão boa quanto o serviço que eles fazem. E também temos o AGK Condomínios, desde 1976. Ano que vem, 50 anos. 50 anos é bastante tempo nesse país, não? Uma empresa duradoura, familiar, muito legal. E hoje nós estamos estreando as canecas da Atende Portaria, que trouxe aqui para nós a Atende Portaria, e do outro lado, Mulheres Condominiais. Estamos aqui mais uma vez e aguardando vocês para curtir, comentar e compartilhar, porque hoje o assunto é bem interessante. Nós vamos falar da questão da saúde mental das pessoas com uma médica e aí ela vai contar um pouquinho para a gente quem ela é, tá bom? E aqui estamos hoje com o tema Medicina Quântica nos condomínios. A saúde mental das pessoas é muito importante dentro do condomínio. E com a doutora Ariane Pretel Maamari, que por um acaso é minha prima, mas é Pretel é minha prima. E aí assim, a gente trouxe, não pelo fato dela ser minha prima, pelo fato do trabalho que ela desenvolve com a mente das pessoas, em especial nos condomínios. Doutora Ariane, por favor, diga um pouquinho aonde você estudou, como você trabalha, por que você escolheu a medicina. Isso é importante para as pessoas saberem por que nos direcionam por vários caminhos. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, de poder estar aqui divulgando um trabalho que eu criei, né, eu como médica, poder trazer essa contribuição para as pessoas é algo assim incrível e é aquilo que é o meu propósito de vida. E agradecer o seu convite, claro. Não foi porque a gente é a família, né, da mesma família, mas assim em si porque é um tema que é pouco abordado. E eu achei bem interessante que você falou assim, como que eu escolhi isso, né? E eu queria muito fazer medicina, queria muito curar as pessoas. E quando eu cheguei na faculdade, uma das primeiras coisas que nos é informado que nós não podemos curar. E isso abalou muito, assim, aquilo que eu tinha de verdadeiro, né? O propósito. Mas eu segui o caminho, fiz o curso da medicina, depois eu fiz pediatria e fiz infectologia para ser uma excelente pediatra, já que como pediatra, você sabendo tudo de vacina, tudo de antibióticos, você pode fazer muito pela criança. E com o tempo eu percebi que a criança precisava muito mais, por causa dos traumas, né? Tudo acontece ali na infância, na nossa infância, na gestação, levando a traumas, e isso é um programa que vai se repetindo, como se você ficasse paralisado, assim, para ficar bem simples para as pessoas entenderem. Como se você tivesse o trauma, os traumas se repetem, eles podem ser traumas graves ou podem ser pequenos traumas, mas eles vão se repetindo e você fica paralisado no tempo, você fica paralisado ali. Você cresce e aquilo continua ainda te atingindo. As coisas em torno, ao seu redor, né? A gente vai trazendo essa visão do personagem, né?
Independente do que é, se você conhece há muito tempo ou se é de família, existem os personagens para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Porque quando vem o apego, mas é meu pai, é minha mãe, não é só isso. Tem às vezes o vizinho, tem às vezes um amigo, às vezes uma pessoa estranha. Vão se repetindo esses traumas. Eles vão ativando essa memória. Você está paralisado lá e essa memória vai sendo ativada. E você tem atitudes que às vezes você não entende. Mas eu não estava sentindo nada, de repente senti, ou sempre acontece isso na minha vida. Então essas coisas vão se repetindo. E eu comecei a entender que nós tínhamos que trabalhar com o emocional e o mental, né? E quando a gente entra para a física quântica nos traz esse conceito da energia. Então, nós somos energia. A partir disso, eu entendi que para você trabalhar uma criança, para você tratar uma criança, é importante tratar a origem disso tudo, que estão nos pais, nos avós. Aí a gente vai para o transpessoal, né? A transfamiliaridade, que tudo vem da família, como se fosse passando ali essa informação no DNA. Se ficar assim, se tiver alguma dúvida, né, tiver que esclarecer, que eu estou trazendo assim, acho que bastante conceito novo, você pode me parar. Por enquanto está de boa. Então tá bom. Então, isso vai trazendo no seu DNA essa informação. E se você não cura, se você não trata isso, você passa para os seus descendentes, você passa para as crianças. O que eu entendi? Que como pediatra, eu precisava trabalhar com os pais, eu precisava trabalhar com os adultos, porque a criança melhora. E a partir disso, eu fui fazendo outras formações, então eu fiz inicialmente antroposofia, fiz a medicina germânica, a medicina chinesa, mais outras mentorias, para poder criar o trabalho que eu faço hoje, baseado na física quântica. Então eu fiz algumas coisas com a Amit Goswami, com o Deepak Chopra, e fui criando esse trabalho entendendo como funciona, como nós funcionamos, porque nós ainda estamos muito no inconsciente. Tem uma figura muito interessante que sempre está rodando aí na internet, né, do iceberg. Então, que ali o que está por cima da água é o nosso consciente, mas embaixo a gente nem sabe o que tem ali embaixo da água. Ali é o inconsciente. E é ali que a gente precisa estar trabalhando, tá mexendo, para poder sair, por exemplo, nesse caso que eu trouxe para você, daquela paralisação que a gente ficou ali quando era criança. Então, assim... Mas, espera só um pouquinho. Uma coisa bem interessante que você perguntou, né, como que isso aconteceu e trazendo essa coisa da família, né? Uma vez você me respondeu uma coisa assim, que trouxe muita consciência para mim. Porque eu falei, gente, por que eu fui trabalhar assim, né? Por que eu segui isso em vez de ser uma médica tradicional? Então, e aí eu vou fazer alguns cortes. Você começou dizendo, olha, a primeira coisa que a gente aprende na faculdade é que a gente não cura. Você cura momentaneamente, né? Você cura aquela que é aparente, né? Então, você vai curar um resfriado, você vai curar uma bronquite, mas o porquê que teve o resfriado? O porquê que teve a bronquite, a gente é bom esclarecer. A medicina tradicional não explica. Hoje nós temos um estudo na USP, dentro da USP e da Unicamp, no qual eles chegaram à conclusão que a mão consegue curar. Veja você, né? Então, assim, é todo um trabalho. Vou aqui contar um pouquinho, eu nunca falo da minha família, né? Mas assim, a Ariane, ela é médica e nós temos, acho que uns 12, né, primos médicos. Sim. Então, é uma família voltada para a saúde, né? Tem os advogados que foi muito assim. Graças, né? A Deus, tem advogado que a gente precisa. Mas assim, a medicina, a cura, o ajudar o próximo foi aquilo que passou para a geração como um todo, da primeira geração de netos, que hoje já está na terceira, né, mas da primeira geração de netos, e todos nós nos dispomos, de alguma forma, a contribuir com a sociedade para uma cura da sociedade.
Por que eu estou falando isso? Porque daí você chegou no iceberg, em algum momento, que você falou do consciente e do inconsciente. Na mediação, o tal do iceberg, ele está escrito assim, em cima é a posição, é o que a pessoa fala. Embaixo do iceberg é o interesse ou a necessidade dela, que é o que ela não fala. Ela diz para você, eu quero isso, mas na realidade o que ela quer é o que está aqui. Às vezes é consciente, às vezes não é. Às vezes ela tem um interesse naquilo, às vezes ela tem uma necessidade que nem ela sabe. E a mediação também traz isso. Então, de alguma forma, a gente também trabalha com isso. Porque com as perguntas certas, no momento certo, a pessoa vai falando, né? Não tem mágica nenhuma, né? É tudo técnica que a gente aplica, do mesmo jeito que você aplica a sua. E continuando com você, porque a entrevistada é você, não é? É que são esclarecimentos que para o público que está nos escutando é fundamental. Então, esse teu trabalho pode ser feito com a criança, mas pode ser feito com o adulto. Meu trabalho, assim, fundamentalmente é feito, eu atendo muito mais adulto do que criança, porque eu tenho vários casos em que a hora que eu trabalhei a mãe ou a hora que eu trabalhei o pai, a criança melhorou, mesmo doenças já instaladas no físico. Porque tudo, assim, a gente, para ficar claro, a gente precisa ver a origem, e a origem é na energia. E isso a física quântica elucidou. Porque a física tradicional, ela quis trabalhar com matéria. Então, tudo que a gente vê, tudo que é matéria, então a ciência tradicional, ela é materialista. Ela quer saber sobre a matéria. Ela vai estudar, vai fazer as pesquisas sobre a matéria. Tudo que era energia, esotérico, místico, ela falou assim, a gente não quer saber. Agora quer, no estudo. Agora, com a física quântica falou assim, não, a gente vai querer entender isso daqui. Uhum. Então, tudo começa na energia. Se começa na energia, muitas vezes, por ser criança, ainda está na energia, não virou um concreto. Então, trabalhando nos pais, isso pode se resolver. Entendi. Na criança. Então, eu acabo atendendo muito mais adultos hoje do que criança. Porque, inclusive, porque o adulto consegue entender um mecanismo. E a criança já é mais difícil dela entender ou não? Não tem nada a ver, porque a criança ela não precisa entender. Nós aqui precisamos. Eu tô aqui explicando um monte de coisa, tentando mostrar exemplo, porque a gente tem uma mente que é programada para nos defender, né? Que é a sobrevivência. Então, assim, muitos dos seus traumas hoje, da maneira que você escolhe se colocar no seu dia a dia, ele está pautado na sua sobrevivência. Então, a mente, ela entende que ela precisa sobreviver, fazer com que você sobreviva. Não importa se está bom ou se está ruim, mas você precisa sobreviver. Isso é muito mental. Então, tudo que acontece? Você trouxe aqui várias situações mostrando a importância do autoconhecimento. Então, a gente falou do nosso avô, olha como esse conhecimento vai enriquecer e trazer mais consciência. Você trouxe aí do iceberg, como é visto na sua área. Então, a importância de você conhecer, porque você fala uma coisa, mas estava querendo falar outra. Então, o que falta aí? É o autoconhecimento. Uhum. Então, o que eu uso? No meu caso, o autoconhecimento e a física quântica. Juntando os dois, você vai entender o que é essa sobrevivência. Então, você gostaria de falar uma coisa, né? Mas o seu sistema de sobrevivência vai lá e fala, se você falar isso, pode acontecer alguma coisa ruim para você. Então, você fica quieta. Então, por exemplo, a criança mais quieta. Você era uma criança quieta, não é o seu caso. Por exemplo, então. Eu era uma criança mais quieta. Por quê? Eu queria falar várias coisas, mas eu não sentia que o ambiente era seguro. Então, eu vou crescer com isso. E quando acontecer alguma coisa, em vez de eu falar algo, mesmo que aquilo vá me ajudar, o meu sistema de sobrevivência ele ativa e eu falo uma outra coisa, para eu me sentir segura. Ou não falo, ou fico quieta, que daí lá, quieta, eu me sinto mais segura. Aqui hoje nós estamos com uma assistênciazinha aqui, e aí ela mandou uma pergunta aqui, ó. Sou separado do meu marido e tenho um filho de 5 anos
não ter o pai dele presente pode impactar no desenvolvimento? Olha, pergunta incrível e assim, né? Quando a gente traz, ela teve essa oportunidade, ela já está, a gente é como se fosse uma consulta, porque eu já estou trabalhando a partir do momento que eu trago consciência. Então, assim, nós temos que observar se vai ser danoso ou não, porque às vezes o pai presente, se é um pai viciado, se é um pai agressivo, violento com a criança e com a mãe da criança, mas né? Às vezes com a criança não é, mas é com a mãe. É com a mãe. Então, a gente tem que perceber, né? Olha essa cena, o que é mais importante? O nosso inconsciente, ele traz muito a cena muda. Então, para a criança, ela não tem esse cognitivo desenvolvido como a gente que vai entendendo cada palavra. Por isso que você falou, precisa explicar. Não, para a criança não precisa. Ela vê a cena, ela já entendeu como funciona. Então, uma cena de um pai agressivo, ela fica olhando o homem batendo na mulher, o homem batendo na mulher. Ela não precisa entender o que está se falando. Aquilo já vai causar um trauma. Então, às vezes é melhor não ter nada. Às vezes, não. Não ter nada no bom. É o quê? É o autoconhecimento primeiro. O autoconhecimento dos pais, querendo se trabalhar para não estar nessa cena, né, da agressividade. Então, por que esse pai é agressivo? O que aconteceu na infância dele? Para ficar claro para as pessoas, no mínimo, tudo vem da gestação e primeira infância. Nada se cria quando adulto. Quando adulto, tudo se repete. A cena sempre se repete. Então, como a gente está trazendo essa aqui das mulheres condominiais e você trouxe esse masculino agressivo, porque é o que a gente tem, uma porcentagem maior é o masculino agressivo. Então, o que aconteceu na infância, na gestação desse masculino que hoje o faz agressivo? E aí tem uma questão também, né? Dentro dos condomínios, que não é o teu dia a dia, mas dentro dos condomínios, de verdade, a gente está tendo muita violência. Muitas agressões que são agressões principalmente contra quem? Síndica mulher. Então, um determinado sujeito lá, condômino, ele se acha no direito de dar um safanão na síndica, porque ela não concordou de fazer alguma coisa que ele queria ou porque ele infringiu alguma norma e ela teve que multá-lo. E aí, como é que você vê, além das ligações de parentesco, essas ligações dentro do mesmo ambiente? Bom, primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Quem que precisa se tratar? Ele ou ela? Não sei. Você vai falar que é ela? Os dois. Os dois. Os dois, né? Porque assim, as relações, elas são basicamente isso. Abusador e abusado. Sim. Você tem que entender hoje na sua vida se você é um abusador, né, que vai ali. Estou fazendo aqui a cena para ficar mais impactante no seu inconsciente, ou se você é o abusado, a vítima, né? O abusador, ele vai procurar sempre uma vítima. Sim. Isso é energético, eu estou falando de energia, né? Então, o que acontece? Tanto o abusador precisa se trabalhar, quanto a vítima precisa se trabalhar. E a vítima muito mais. Porque o abusador, de alguma forma, ele agride, então ele não é agredido. Mas a vítima é sempre agredida. Ela não consegue se defender. E aí, né, percebemos o quê? Algo aconteceu na infância dessas pessoas que vão mudar os personagens. Lembra que eu falei da cena? As cenas são personagens, não precisa ter um vínculo afetivo. Você teve vínculo na sua infância, causou os traumas. Uma coisa que acho que é importante, né, principalmente para as mães, você não consegue impedir, você não consegue, como que eu vou colocar aqui? Você não consegue impedir que aconteça situações na vida dos seus filhos. Porque hoje a mãe vem muito assim, não vou deixar acontecer isso, não vou deixar acontecer aquilo, não pode ir na casa do coleguinha, não pode não sei o quê, fica super proteção. Estou trazendo aqui a palavra super proteção. Você não vai impedir, porque se você super proteger, quando for para a vida, essa criança não consegue
não consegue viver, não consegue se defender, ela vai para a vítima, por exemplo. Né? Então, é necessário que esses personagens, então, voltando ali, na infância, nós temos os personagens que vão ativar os traumas que já existem. Essa é a questão. Vem lá da família. Eu trouxe aqui, esquematicamente, gestação, primeira infância, né, que vai ativar os traumas que já existem, porque vem de geração para geração. E aí, só vai mudando, como eu falei no início, só vai mudando os personagens. Então você cresce, você vai para a vida e começa a vir os personagens para aquela cena se repetir. Então é muito importante, se você tem uma cena que se repete na sua vida, sempre acontece aquilo, você normalmente vai falar assim, nossa, de novo, sempre acontece isso comigo. Ela é fundamental para você entender o que aconteceu no seu passado e para você ir lá e trabalhar isso, para que isso nunca aconteça, nunca mais aconteça. E hoje nós temos muito mais possibilidade de trabalhar isso do que tínhamos antigamente. Não adianta, uma coisa também super importante, assim, essa coisa de colocar a culpa em pai, mãe, não tem nada a ver. Antigamente... Porque é muito fácil, né? Olha... Eu não estudei porque papai falou não sei o quê. Eu não fiz isso porque mamãe falou não sei o quê. Sempre o culpado é o outro, né? Você culpa o outro. Olha, eu não ganhei o processo porque o juiz determinou tal coisa, né? O juiz é que é ruim. Não, não é. O juiz vai julgar de acordo com a lei. Papai e mamãe tomaram as decisões que naquele momento eles entenderam ser a melhor. Podia não ser na sua concepção, mas para eles, naquele momento, era a melhor opção. Então, não dá para você... Aí a gente também fala, se coloque no lugar do outro. O que você teria feito? Né? E para trazer, não só de transferir para alguém ou para alguma situação, algumas decisões suas. Porque se elas são repetidas, tudo bem, ó. Vamos parar, porque esse negócio aqui está repetindo, eu tenho que consertar, né? Não, olha, está acontecendo tal coisa, aconteceu... Eu vou dar um exemplo que daí é da minha área, e aí você pode complementar com a tua área. Não raro, isso é real. A pessoa, ela casa com alguém que se torna alcoólatra, depois ela casa com alguém que se torna... Ela larga, porque não aguentou... Aí ela casa com alguém que se torna alcoólatra, e aí ela casa a terceira vez com alguém que se torna alcoólatra. Daí, na parte jurídica, ela vem falar assim pra gente, porque o que ela está atraindo? Por que ela está atraindo o alcoólatra? E tem gente que só atrai gente que não põe uma gota de álcool na boca, por exemplo. Né? Então, por que você está tendo esse comportamento? E por que a pessoa não tinha e passa a ter quando está do teu lado? Também são perguntas que a hora que a gente escuta esses relatos na área jurídica, a gente também se faz. Por que essa mulher só atrai esse tipo de coisa? Estou dando exemplo da mulher, porque a mulher, ela fala mais, ela conta mais. Os homens, em geral... Eles são autossuficientes, né? Eles agem, mas não contam. Nós temos essa dificuldade do agir, né? O homem, ele vem com uma energia de ação, ele tem que caçar. Nós temos esse primitivo, né? O instinto primitivo da caça, porque morávamos em cavernas. Então, isso é um exemplo grandioso para a gente entender que não há tempo. Passou-se gerações e gerações e nós mantivemos esse instinto primitivo, que é o da caça. Então, o homem, ele tem ação, ele não fica falando. A gente ficava ali cuidando da prole, da caverna, da comida. Então, acabou que a gente falava mais em vez de agir. O momento agora é esse, nós crescermos, né? Daí já vamos falar desse feminino, e não feminista, mas o feminino saudável, onde agora nós temos a possibilidade de atuar, de agir. Então, no seu exemplo, uma ferramenta grandiosa que você trouxe, você falou, a gente vai fazendo as perguntas, né?
Isso é uma ferramenta, assim, uma das maiores ferramentas que existe, assim, eu ensino a todos os meus pacientes, são as perguntas. As perguntas nos levam à evolução, nos levam à criação. Tudo que está aqui nessa sala, ela foi criado a partir de uma pergunta. Preciso tomar água e não pode ser no rio. Como que eu faço para levar essa água do rio até a minha caverna? Aí foi criado o copo, né? Então, tudo é através de perguntas. Então, fazer perguntas vão trazendo muita consciência para aquilo que você está passando. E aí você trouxe esse exemplo do alcoolismo. E o alcoolismo e mulher que apanha é a mesma repetição. Ela apanha do primeiro marido, ela apanha do segundo marido, ela apanha do terceiro marido. Então, situações que se repetem são traumas que existem na sua vida, que estão ativos e que, assim, se a gente for falar, física quântica tem a ver com espiritualidade. E além das pessoas colocarem muita culpa no pai, na mãe, né, por conta do que foi passado, né, dentro de alguns estudos, se coloca a culpa também em Deus. Tem gente que até Deus não perdoa nem Deus, né? Não, a culpa é de Deus. O Deus não, assim, nossa, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Então, não é uma questão de Deus, mas é uma questão assim, veja como isso está sendo contribuição para você curar toda uma linha familiar, porque você não é a primeira a apanhar e não é a primeira a casar com um marido alcoólatra. Quando você vai ver a história da sua família, por isso que tem isso do autoconhecimento, da consciência, você precisa saber a história da sua família. Foi o que aconteceu entre nós, quando você falou do nosso avô. Então, quando você vai lá e investiga, isso já aconteceu. Então, se repete, é impossível. Eu digo para vocês assim, sou médica, tenho CRM, foi o meu CRM junto. Aliás, a escola, ela é médica pela Faculdade de Sorocaba e pós-graduado pela Escola Paulista de Medicina de São Paulo. E da Santa Casa também. E da Santa Casa de São Paulo. Então, assim, não desprezando os outros cursos, mas esses cursos a gente sabe que realmente são cursos que passam o conhecimento necessário e que se tem aqui a Santa Casa de São Paulo, ela abriga pessoas do Brasil inteiro. Sim, né? A Santa Casa assim, eu sou muito grata à Santa Casa. Eu atendia, assim, nós atendíamos 100 crianças por dia. Por dia? Por dia. Então, assim, eu tenho prática, por isso que o meu trabalho é muito prático. O desenvolvimento com o paciente é muito prático, é uma terapia, são sessões, eu pego na mão e vou trazendo, são sessões onde você tem a terapia e você tem a mentoria, você vai entendendo o seu processo, você vai tomando conta desse processo e eu não quero que a pessoa seja dependente de mim, então eu vou trazendo todo esse conteúdo, esse conceito de uma maneira leve, para que a pessoa realmente ela chegue, ela já entendeu o que aconteceu, ela mesma já vai se resolvendo. Ela mesma vai achando o caminho dela, porque eu sempre falo, as pessoas, eu te dar um exemplo, a pessoa fala assim, se você estiver olhando para o lado, você não está olhando para frente, você não olha para frente, você não se conhece, olhe para aquilo que é teu, não olhe para o lado para ver o que o outro está fazendo, deixa o outro fazer o que ele vai fazer. Né? Ele tem outra história familiar. Ele tem sobrevivência. Ele tem outra história familiar, ele tem outra história profissional. Então, não adianta ele vir me copiar ou eu ir copiá-lo. Não vai dar certo, porque cada um tem um caminho a seguir, trazido de formas diferentes. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência que cada um é um. E lembrando que nascemos sozinhos e morremos sozinhos. A gente não consegue levar ninguém, né? Então, eu vou te dar um exemplo, não sei se a física quântica... Antes de você me dar um exemplo, vamos melhorar um pouquinho. Você não tem que olhar para o lado e nem para frente, você tem que olhar para dentro. Uhum. Esse é o conceito do autoconhecimento, porque tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Agora me falam... Na realidade, é só uma observação. Nós tivemos um acidente, é uma curiosidade, para dizer a verdade. Estamos em família, pode falar. Nós tivemos um acidente que morreu todo mundo e um cara saiu andando, sem um único arranhão, como se ele tivesse saído da sauna. Sem queimar, sem arranhão, sem nada. Né?
qual será a história dessa pessoa. Então, quando aconteceu isso com ele, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus do céu, qual é a história desse ser humano? Porque ele tem uma cara de homem bom, que é uma coisa impressionante na televisão. E aí, assim, por que será que ele... Porque ele podia ter cortado um dedo, assim, cortado um pedacinho. E aí, ele teve a oportunidade de não acontecer nada com ele. Com um avião em chamas. Então, por isso que eu falo que a história de cada um é a história de cada um. A história individual. A história, assim, por isso que quando eu coloquei aqui das mães ou até os pais super protetores, você é super protetor, você acha que você está escolhendo. Não, você está lembrando da sua infância ruim, que provavelmente foi uma infância ruim, agressiva, se sentiu abandonado, se sentiu sozinho, se sentiu rejeitado. Você super protege a sua criança, só que você vai para outro extremo. Pegando aqui o nosso patrocinador. Você está aqui, né? Se sentiu abandonado, se sentiu sozinho. Aí vou fazer diferente com meu filho, super protege. O que um trabalho como o meu faz? Faz você estar aqui no meio, você vai ter escolha. Então tem momentos que você vai proteger e tem momentos que você vai dar limite, que é o que mais a criança precisa é do limite e ela precisa ir para a vida. Nosso papel como pais é ensinar os filhos a ir para esse mundo, a dar conta desse mundo, a se resolver. A ter o limite. Né? Também. Porque assim, é outra coisa, que se pai e mãe não põem limite, a vida põe. E aí, como mais velha, eu posso garantir para você que a vida põe um limite, e não, assim, pessoal, né? Mas assim, eu já vivi muita coisa, né? Antes de ser advogada e depois de ser advogada, que a vida mostrou o limite que não foi colocado lá atrás, ele traz consequências muito sérias para aquele ser humano. Hoje nós temos essa coisa da geração Z, né? Então, hoje, assim, claramente, nós vamos ver, né? Não é uma questão de não ser otimista, mas consciência, enxergar o que está acontecendo. Nós vamos ver muito essas crianças que não foram, que são frutos, né, de uma psicologia, não estou falando mal da psicologia, mas da psicologia que foi passado para as pessoas, como as pessoas entenderam, em que não pode dar limite, eu tenho que ser o contrário do que foi meus pais, o contrário do que foi meus avós, e estamos tendo essa geração sem limites, onde estão trazendo consequências gravíssimas, como matar pai e mãe. Assim, isso vai ser bem comum. E está sendo um cotidiano. Isso vai ser bem comum. A gente entra em sites, né? Não vou fazer propaganda disso, mas você entra em sites, está lá, matou pai e mãe, matou a mãe porque herança, sabe? Matou a mãe porque a mãe não deixou namorar o fulaninho lá que queria namorar, sabe? Brigou com a mãe porque a mãe não deixou ir numa festa, não sei, motivos banais. Mas você vai... É que a gente chama motivo torpe, né? Quer dizer, é tão... Sim, mas você vai conversar com essa criança, porque ela ainda é uma criança ferida, que entendeu que ela podia tudo, porque os pais deram tudo para ela. E os pais não davam para eles, né? Para os próprios pais, dão para as crianças. Então, elas entendem assim, eu posso tudo. E aí acontece, sabe o que, doutora? Não. Dentro dos condomínios, o pai terceiriza para o condomínio da criança, ele está brincando lá no pátio, não tem problema, está aqui dentro. Ele não sabe o que o filho dele está fazendo, com quem o filho dele está falando, qual tipo de influência essa criança vai ter. Não, mas não tem perigo, está dentro do condomínio. E não é bem assim. E aí a criança, ela vai, se ela estiver fazendo alguma coisa errada e o porteiro chama atenção, o pai briga com o porteiro, não briga com a criança. E as escolas também estão sofrendo. As escolas estão sofrendo. O pai vai lá e briga com o professor. Né? O professor é a única profissão do mundo que o imperador se curva para o professor. É a única, porque o professor ele transmite aquilo que ele sabe para a nova geração. Então, ele é diferente.
E você veja que o professor tem mais um detalhe, né? Eu não vou chegar para você e falar assim, ô médica, você não vai chegar para mim e falar, ô advogado, não vai falar isso. Mas você vai falar, ô professor, ô professor, ô professora. É a única pessoa, a única profissão que as pessoas reconhecem é o professor, a professora, porque é aquela que vai ensinar. E aí vem os pais agora e dizem, não pode dar bronca no meu filho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a criança volta para aquela conversa que a gente estava tendo. Cadê o limite? Onde está o limite? E aí o que a gente faz? E aí vem a série de problemas nos condomínios, né? Dentro dos condomínios, uma série de consequências de adolescente para crianças que estão cada vez mais sérias. Por quê? O condomínio reflete na sociedade, a sociedade reflete no condomínio. O condomínio é uma célula da sociedade. Sim, mas é o que está dentro está fora, né? Então o que está dentro de nós está fora. E assim, na família, na casa, no condomínio, no bairro, no país e no planeta. Exatamente. Nós estamos, assim, é muito interessante. A gente tem a história da guerra, né? Que a gente não sabe se acabou ou não, mas nossa, tá tendo guerra lá não sei aonde, né? Mas tá tendo guerra aqui dentro, tá tendo guerra dentro da sua casa. Exato. Né? Então o que está dentro está fora. E a solução, não só puxando a sardinha pro meu lado, mas assim, a solução claramente é consciência. Se você não trabalhar aquilo que tem dentro de você, e aí usando o seu vocabulário, né, o iceberg ali, aquilo que eu queria ser, aquilo que eu sou, porque as pessoas não estão sendo o que elas realmente são. Elas estão sendo fruto de traumas no inconsciente que estão ativos e fazem com que ela não seja quem ela veio para ser. Então, algo assim, se você não sabe sua missão, né? Muitos vêm pro trabalho comigo para saber a missão, o propósito. Se você não sabe sua missão, porque você não se trabalhou para entender os seus valores reais, os seus potenciais, porque só é liberado os potenciais a partir do momento que você cura seus traumas. Você falou muito de missão, né? Eu sempre falo que a mediação condominial, para mim, eu entendo como uma missão. Por quê? Quando eu fui fazer faculdade, lá, não sei que ano lá, a primeira faculdade, eu tinha que decidir o que eu queria fazer. E eu não queria fazer, todo mundo falava que eu defendia os mais fracos, mas eu não queria fazer direito por um outro motivo. Aí não fiz direito, fiz administração de empresas. Aí, por outras coisas da vida, eu fui fazer direito. Aí, como a minha cabeça pensava que eu tinha que resolver a questão e não ficar processo vai, volta, eu queria resolver rápido, né? Por conta da administração de empresa, que na empresa eu tinha que resolver as coisas rapidamente. Aí, no judiciário, ele tem o próprio tempo dele, né? Que é o tempo que Deus quer. Pois é. Existe o tempo de Deus. Existe, né? O tempo de que Deus. Perfeito. Perfeito. E o tempo do judiciário, que é o que Deus quer também. Mas, enfim, Mas aí não resolvia. Eu fui fazer dos métodos alternativos que eu estava síndica, eu sempre conto isso, e juntei as duas coisas e criei a mediação condominial. Por quê? Porque eu tinha tanto conflito ali para resolver que eu entendi que se eu entrasse com um monte de processo pelo próprio condomínio, o custo disso, porque eu não podia ser advogado do condomínio, eu estava síndica, o custo disso, emocional inclusive, ia ser muito grande. Assim, aí também, ninguém gosta de ir no fórum. As pessoas não gostam. Eu sempre falo, olha, gente, entendo os advogados que estão nos escutando. Ninguém vai passear no fórum. Quem vai no fórum é aquele que trabalha lá. Ninguém gosta de conflito, a não ser que tenha patologia e volta para você, né? Se a pessoa tem patologia, volta para você. Se não tem, a pessoa não gosta. Então, e é por isso que eu entendo que também a mediação veio na minha família, na minha vida, para poder ajudar as pessoas. Mas eu acabo ajudando também as pessoas com a mediação. Então, você veja, né? Nada é por acaso. Então, assim, não existe sorte ou azar, nada é por acaso. Dentro da física quântica, você entende claramente seu processo.
nós estamos falando de missão, e aí toda família tem um tema. Nós já falamos várias vezes aqui o tema Nossa Família. Independente, você foi para direito e eu fui para medicina, mas o que a gente tem na família? O ajudar o outro. Ajudar o outro. Então isso é muito claro. A família inteira, gente. Família inteira. Nós somos em 30 e tantos primos, 36. Irmãos de primeira geração, e a segunda geração tem a mesma postura. Nós somos criados para ajudar os outros. E todos, cada um, temos professores, temos advogados, temos veterinários, temos tudo que vocês quiserem tem. Engenheiros. Cada família tem um tema, então observa na sua família qual é o tema da sua família, porque você vai se encontrar, número 1. Número 2, você chegou e foi falando o seu caminho, né? Então a gente não foge ao nosso destino. Não. Você falou assim, eu não quero ser advogada. Quando vê, foi lá fazer advogada por causa de uma história ali, a sua mente entendeu. Então você foi para administração. Eu, assim, eu não queria trabalhar com criança. Quando eu estava na medicina, eu falava, a única coisa que eu não vou ser é pediatra. E aí, quando vi, eu estava sempre, em todos os plantões, estava eu enfiada. Eu era no plantão da obstetrícia, estava enfiada lá na pediatria. Era plantão de UTI, me enfiava lá na pediatria. Então, a gente não foge ao nosso destino. Não. Isso é confiar. Aí nós vamos falar um pouquinho de Deus. É confiar tanto no tempo de Deus, que é real, e confiar que é perfeito. A sua mente vai te dizer, por causa disso, vai trazer as justificativas, mas tá aí. Você foi feita para fazer isso que você faz. O teu racional. O teu racional. O teu racional é uma coisa, mas a sua alma está preparada para aquilo. Exatamente. Ela vai seguir o caminho, independente do que a sua mente fala, independente do que, meu pai não deixou, que daí voltamos naquele assunto que você trouxe, por causa do meu pai não fiz isso, por causa da minha mãe não fiz isso. Eles também são personagens para te guiar, para você ser o seu melhor naquilo que você faz. E nós vamos colocar aqui uma coisa muito interessante também. Nenhum dos pais, obrigou o filho a fazer nada. Cada um escolheu aquilo que queria ser profissionalmente. Nenhum deles chegou e falou assim, não, meu filho tem que ser tal coisa. Não, nenhum. Cada um seguiu o caminho daquilo que gostaria de seguir, né? Então, eu acho que isso é bem importante da gente falar, porque elucida para muita gente qual é o caminho que tem que seguir. Perceber o caminho, a gente está falando aqui, né, como pais, perceber que é natural o caminho da criança, já está trilhado, não adianta, já está trilhado. Você tem que só ir harmonizando, a sua função é entregá-la bem para o mundo. Nós somos transitórios. Exato. A gente tem essa função. Tem muita gente que fala assim, você não tem filho, como é que você vai fazer? Eu falo, bom, eu tenho amiga minha que tem filho, um está na Escócia, o outro está nos Estados Unidos, o outro está na Austrália. Se ela tiver um piripaque... Então, você veja... Então, ter o filho não significa que você vai ter, literalmente, um apoio. Não é isso. Mas aí vem, né, a inconsciência. Você está tendo filho porque um dia ele vai cuidar de você, porque você vai ficar velho e vai precisar dele. Olha o que você está construindo para tua vida. E aí, quando não acontece isso, a pessoa entra em parafuso. Né? Então, você tem que saber... eu falo sempre, a pessoa tem que saber... qual é o papel dela e o que ela tem que fazer. Lindinha, isso. 45 minutos de papo. O papo vai longe aqui. Física quântica, eu sou apaixonada pela física quântica. A física quântica é muito interessante. É muito interessante. Eu te agradeço demais de você ter vindo aqui, de verdade. Né? A gente conversa umas coisas que depois ela volta aqui, conta um pouco mais, é bem legal. Mas, assim, obrigada mesmo por você ter vindo. Quiser deixar o seu contato para que as pessoas te procurem no teu Instagram, fica à vontade, fala com o público direto. Bom, meu Instagram é DRA de doutora, Ariane Maamari. Vocês podem me mandar mensagem lá, se quiser saber alguma informação. Eu tenho uma assessoria que toma conta. Lá vocês podem aprender bastante. Eu tento trazer essa praticidade da física quântica no seu dia. Então me segue, tenho o YouTube, é o mesmo, DRA Ariane Maamari.
Lá também eu já fiz lives, tem vídeos, dá para se divertir e trazer bastante consciência. Os sobrenomes são diferentes porque o meu pai era irmão da mãe dela. Certo? E bom, eu também quero agradecer muito essa oportunidade. Eu espero ter sido contribuição para vocês, ter resolvido aí alguma coisa que estava angustiando aí no coraçãozinho de vocês. E até a próxima. Queria agradecer minha prima. Te amo. Muito obrigada pelo convite e pela confiança. Amém, Jesus. E agora nós vamos terminando o nosso programa, agradecendo mais uma vez os nossos patrocinadores. Atende Portaria no Brasil todo, Repinte Restauração no seu condomínio, que fica muito bonito, e a GK, que ela, o ano que vem, 50 anos, sempre, desde sempre, prestando um bom serviço. Até a próxima. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.